Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Hoje vamos falar sobre Olimpíadas do Conhecimento. Exatamente, esse é o assunto de hoje, porque aqui na Assembleia Legislativa nós temos um projeto de lei de número 1519 de 2023, que institui o Programa Estadual de Apoio e Incentivo à Participação em Feiras e Olimpíadas do Conhecimento nacionais e internacionais. Para me ajudar nesse bate-papo, tenho dois convidados. Comigo aqui nos estúdios tenho Roberto Serra, gestor do projeto Olimpíadas da Coordenadoria Pedagógica da SEDUC de São Paulo. E de forma remota também nos acompanha Marcelo Firer, coordenador da OMU, que é a Olimpíada de Matemática da Unicamp. Sejam bem-vindos. Olá a todos, muito obrigado. É um prazer falar sobre as Olimpíadas do Conhecimento, um movimento que vem crescendo muito no Brasil. E muito importante para o desenvolvimento dos estudantes. Marcelo? Olá a todos também, olá Roberto, olá Mariana, um prazer, prazer estar aqui, poder conversar com as pessoas sobre as Olimpíadas de Conhecimentos, esclarecer um pouquinho o público sobre a importância desse tipo de atividade. Nós é que agradecemos. Vamos lá, Roberto, começa falando para a gente, como você mesmo disse, as Olimpíadas têm se ampliado, se perpetuado aqui no nosso país. Isso é um bom sinal quando a gente pensa em educação? Esse movimento que vem nas Olimpíadas, ele iniciou na década de 80, 90, muito dentro do setor privado. E a partir desse momento, era uma época em que as Olimpíadas elas atacavam muito mais a matemática, a biologia, a química, eram algumas poucas disciplinas. Tá? A partir dos anos 2000, acho que principalmente depois que começou a OBMEP, o movimento começou a disseminar mais no setor público. E é um movimento que ele acaba atraindo o estudante para aquela determinado conhecimento, área do conhecimento que ele tem uma atratividade, que ele gosta de fazer. Então, todo esse movimento positivo de Olimpíadas, que vem com essas várias disciplinas, essas várias atividades diferentes. Quando eu falo Olimpíadas, são Olimpíadas, feiras e todos esses movimentos fora da escola, servem para criar esse estímulo nesses estudantes. E esse movimento vem crescendo muito desde os anos 2000, crescendo no sentido muito positivo de ter essas várias disciplinas e não está mais limitado a como surgiu aqui no Brasil, que foi o surgimento principalmente dentro do setor privado. Tá? Marcelo? Eu queria chamar a atenção só que, na realidade, as Olimpíadas elas não surgiram dentro do setor privado. Elas surgiram como iniciativas todas de instituições de caráter público, tá? Universidades públicas, associações profissionais que têm um caráter. O que acontecia é que não havia havia um envolvimento muito marginal das escolas públicas, e sim, isso aqui começou a partir do UBMEP, começou a ter um movimento maior, o que obviamente é muito bem-vindo. O Roberto chamou a atenção para o aspecto, que eu acho que é o aspecto principal das Olimpíadas de Conhecimentos, que provavelmente quando o jovem chega na Olimpíada, o benefício já é atingido quando ele chega na Olimpíada, na fase que ele tem algum tipo de formação, que às vezes chamam de treinamento. Tá? O objetivo da Olimpíada é, antes de tudo, oferecer uma oportunidade de estudo, de aprendizagem, diferenciada para os alunos, no que quer que eles gostem, no que quer que tenham mais interesse, mais disposição, seja mais vocação, o que quer que seja, mas ter alguma coisa que o jovem, a criança, possa dizer, não, isso aqui eu quero, isso aqui vale a pena para mim, isso aqui eu vou estudar mais com meus colegas, eu vou fazer alguma coisa adicional, movidos por essa coisa, no certo sentido, desinteressada, antes de tudo, que é a paixão pelo conhecimento. A escola, quando consegue fazer isso aqui, despertar a paixão pelo conhecimento em alguma coisa qualquer, ela está cumprindo ela está cumprindo de fato a sua função. E as Olimpíadas, elas têm essa capacidade, inclusive de alunos, às vezes de alunos excelentes, que eram entediados. Sem dúvida. Roberto, fala para a gente um pouco também sobre a importância das Olimpíadas, né, nesse despertar do conhecimento desses jovens. Além de todo o conhecimento pedagógico que as Olimpíadas trazem, nessas diferentes frentes, tem um ponto muito importante que muitas vezes a gente acaba sendo mais importante para determinadas regiões, determinadas comunidades,
que é o movimento de criação de referências. Muitas vezes esses estudantes, você está num ambiente em que você vai para um projeto de Olimpíadas, quando você tem uma vitória, por mais que você leia que é uma vitória pessoal, essa vitória ela se transforma numa referência dentro da comunidade. Então, assim, isso faz com que todas as Olimpíadas, nas mais diversas áreas, tenham a sua importância quando elas se somam. Tá? Elas se somam e formam esse conjunto de líderes, esse conjunto de movimentos positivos dentro daquela escola, daquela cidade, muitas vezes numa região inteira, que faz com que os outros estudantes, os outros colegas percebam, olha, tem um vitorioso aqui, ele está aqui do meu lado, então eu posso. Então, esse despertar que a Olimpíada traz, fazendo a partir do momento que ele descobre esses alunos em potencial, que muitas vezes, como o professor Marcelo falou, eles estão adormecidos e essas referências nascem, elas se tornam um grande exemplo para os demais e cria-se uma bola de neve. Essa bola de neve tem muitas regiões do Brasil, por exemplo, que tem essa cultura de Olimpíada Científica, que essa bola de neve cresceu de tal forma em que o movimento passivo de passar de um para outro, essa vitória, ela se perpetua. Tá? Então, qual é o grande objetivo das Olimpíadas? Disseminar essa cultura de Olimpíadas Científicas para que, não só pelo lado pedagógico do conhecimento, de cada um entender para onde é que vai, também tenha um movimento de criação dessas referências de forma generalizada. E aí, professor Marcelo, todo esse projeto, ou todo esse processo, perdão, ajuda esses alunos muitas vezes a encontrarem as suas vocações também? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Aos 17, 18 anos, mais do que nunca, para ter essa experiência de fato da coisa diversificada, coisa apaixonante. O que o Roberto estava falando, um ponto super importante. Nós temos depoimentos, alguns depoimentos, algumas situações que a gente conhece bem, que são absolutamente emocionantes, tá? Eu te menciono uma cidadezinha de 5 mil habitantes no interior, se reúnem para resolver a Olimpíada de História. No coreto da cidade, é um evento público. Tá certo? É um evento público, fico com as crianças do coreto e toda a população em volta envolvida. Tá? Nós temos um professor na Olimpíada de Matemática da Unicamp que há anos reúne alunos de 10, 12 cidades da fronteira de Minas e com São Paulo, e monta 23, 24 equipes numa garra, para montar as equipes, para treinar os alunos, para dar a palestra. Então, essas coisas fazem despertar. Agora, o grande benefício não é necessariamente descobrir os grandes talentos. Tá? Os grandes talentos, eles são descobertos, mas é um subproduto, é uma coisa que acontece, é um subproduto das Olimpíadas. E aí tem aquela questão, né, Roberto, a partir de qual idade, por exemplo, isso pode começar a ser fomentado nesses estudantes? As Olimpíadas têm alguma idade mínima para que esses jovens ingressem, mas de repente eles podem começar em feiras, de repente um pouco mais jovens também? A idade mínima, ela não tem exatamente qual é a idade mínima. O que existe é uma adaptação das Olimpíadas. Obviamente, se você está lá nos anos iniciais, você tem que fazer uma competição mais lúdica, uma competição que entenda que aquele aluno está dentro daquele nível de conhecimento dele, mas, de certa forma, vai ser para diretrizes mais adaptadas, mas não tem uma idade mínima. Ao contrário, é interessante que esse estímulo aconteça desde o início, para que ele seja um estímulo contínuo, para que comece nos anos iniciais, entre nos anos finais, para que esse movimento de vitórias, de vencedores, de entender para onde que você queira ir, o aluno tenha a oportunidade de testar e de entender o que é que ele mais gosta de fazer. Tá? Então, assim, se você me falar, olha, qual que seria o melhor período para aplicar uma Olimpíada? Não existe exatamente o melhor período. O ideal é que seja algo contínuo e que vá se transformando ao longo da vida do estudante. Nesse sentido, entrando nas mais diversas áreas, conforme o aluno vai passando o tempo, né? Eventualmente, a própria física ela pode ser aplicada de uma forma muito de conhecimento, como é que é o fenômeno físico e tal, para uma criança bem mais jovem, por mais que ela nunca tenha estudado física. Às vezes você vai para alguma Olimpíada que é relacionada
satélites, foguetes, e você consegue aplicar numa idade numa idade menor. Então, é essa adaptação que é importante, quão maleável é a Olimpíada para fazer essa adaptação que é importante dentro desse mundo de Olimpíadas do Conhecimento. Marcelo? Uma observação muito bacana nesse sentido é que esse movimento olímpico ele é um movimento super plural e descentralizado. Na realidade, tem dezenas e dezenas de Olimpíadas de conhecimento. Tem as Olimpíadas, digamos, as Olimpíadas gigantes, que é a Olimpíada, que é a OBMEP, e a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas de português das escolas públicas, que essas são Olimpíadas gigantes, a UBMEP principalmente, mas o resto é um movimento super descentralizado. Tem Olimpíadas regionais, Olimpíadas por escolas, tem escolas que promovem Olimpíadas, tem associações profissionais que promovem Olimpíadas, tem universidades, tem universidades. Então, esse movimento ser muito descentralizado é muito bacana porque cria muitas opções para as escolas e para os alunos. E sim, o Roberto está certo, não tem, em princípio, não tem uma idade dizer, olha, antes disso não dá para fazer uma Olimpíada, mas fazer a Olimpíada para alunos mais jovens é mais desafiador para quem elabora as questões. Na prática, a maior parte delas começam tem mais Olimpíadas para o ensino médio do que para o ensino fundamental, tem mais Olimpíadas para os finais do ensino fundamental do que para os anos iniciais. Tá certo? Mas na prática não tem nenhum impedimento em princípio, não. E quais são os benefícios de desses alunos participarem das Olimpíadas ou terem esse estímulo no dia a dia escolar? Acho que tem uma expressão que a gente usa bastante essa expressão, que é a do protagonismo juvenil, tá? E quando você pensa em Olimpíada, o protagonismo juvenil está desde o início. Desde sempre, assim, essa expressão está lá, mas a gente não usava exatamente essa expressão, que é exatamente o movimento do estudante procurar fazer o que ele gosta. Então, muitas vezes você abre as portas via uma Olimpíada de Matemática, mas você parte para uma Olimpíada de Educação Financeira, você parte para uma Olimpíada de outra derivada que seja da matemática, apesar de usar matemática em praticamente uma boa parte das Olimpíadas de forma geral. Mas o ponto é que esse benefício que tem o estudante de procurar o que ele faz, ele vai entender, opa, peraí, eu gosto disso daqui, eu me dei bem nisso daqui, eu tenho uma facilidade nesse determinado assunto. E muitas vezes, quando são as disciplinas mais tradicionais, você não consegue entender muito bem, por mais que às vezes apareça isso dentro da sala de aula. Tá? Então, esse benefício que do aluno se descobrir, que é esse protagonismo juvenil, a expressão, mais uma coisa que está inerente dentro das Olimpíadas. Tá? Eu sempre gosto de ressaltar que o ponto de referências, de criar essa referência, é um ponto mais forte, mas pensando pessoalmente no estudante, quando ele procura fazer determinadas coisas, esse é um ponto bem individual que ele consegue se descobrir e se desenvolver fora da escola. Roberto, e as feiras, né? Como a gente comentou também, tem as Olimpíadas, mas tem essas feiras do conhecimento também, que não podem ser menosprezadas, né? Eu vou até fazer um aspas aqui. Toda vez que eu uso a palavra Olimpíadas, entenda-se esses movimentos extracurriculares que eles fazem com que tenha esse movimento de interesse para determinada disciplina, que crie essas competições saudáveis. Então, a feira também, obviamente, é um movimento muito saudável dentro das escolas. É um movimento que tem o ganho não só, por exemplo, a maioria das Olimpíadas tem um desenho de fazer uma prova individualmente. Tem as que fazem em grupo também. Quando você vai para o movimento de feiras, você entra mais no lado da pesquisa, você entra mais do lado do trabalho em grupo. E no final das contas, tem também aquele movimento de ter uma vitória, de criar também as referências dentro da escola. Então, o movimento de feiras é muito importante e ele tem que iniciar dentro lá do comecinho da escola. Por quê? Quando você entra num projeto de uma feira de ciências, se você vai para uma feira de ciências sofisticada, não adianta eu ter uma ideia agora e falar, olha, eu vou aplicar para essa feira sofisticada. Pode ser que num caso muito específico, eu diria até raro, pode acontecer de logo no início você conseguir acessar e entrar numa feira dessa mais nível nacional, sofisticada. Mas o ideal é que o movimento comece nas escolas, para que você entenda que tem um tema, que faça todo um processo, dentro do processo você tem erros, dentro dos erros você aprende de novo e você
otimiza o seu projeto para que depois, quando chegar num próximo passo de entrar numa competição regional, de entrar numa competição nacional, você já tenha aquele projeto desenvolvido. Então, você imagina que tudo isso, todo esse processo tem um ganho para o estudante, é um ganho de relacionamento, de entender como é que funcionam as funções, distribuição de funções dentro do seu grupo, dentro da feira, entender qual o projeto que você está inserido, até chegar lá no sucesso no final, por exemplo, numa feira nacional ou até na feira internacional. Esse é um caminho, né? Então, novamente, só para fazer a observação, quando a gente fala de Olimpíadas, todos esses ganhos de forma geral, Olimpíadas, feiras e outras atividades que tenham essa característica, tá? Não, eu estava ouvindo que é bom dividir a mesa com alguém que está tão afiado, tão alinhado, falando das coisas importantes. Sim, muitas das Olimpíadas, elas são, como eu preciso chamar a atenção, Olimpíadas e feiras são trabalhos em equipe, o que é super importante, tá? O trabalho, aprender, o trabalho científico, ele é feito em equipes, ele não é um trabalho só individual. Existe uma certa deformação que te dá na escola, de cobrar, da escola, na universidade também, de cobrar muito só o desempenho individual das pessoas. Então, assim, tem esse aspecto coletivo de equipe é super importante e chamar a atenção que mesmo as Olimpíadas que são individuais, quando você faz a formação dos alunos, das escolas que têm formação, eles se formam grupos mesmo, eles viram pequenas equipes, eles têm identidade própria. As equipes olímpicas, digamos, das escolas, tanto nas públicas quanto nas privadas, as escolas que têm um professor dedicado à Olimpíada, isso aqui faz toda a diferença, cria uma identidade, cria um incentivo, cria, como colocou, um ciclo positivo que é super benéfico, super benéfico. O aluno vai se envolvendo, eventualmente, cada vez mais, e é bom, tem muitas opções, cada um pode trocar, pode resolver em uma, ou em outra, ou em várias. Tem. Maravilha. E Roberto, quais as disciplinas podem ser abordadas também em uma Olimpíada? Como você falou, começou lá atrás, né, com matemática, química, física, mas hoje já evoluiu. Pode ser sobre qualquer coisa, né? Você comentou até de repente de finanças, né? Aqui uma Olimpíada. O Marcelo comentou agora há pouco, numa das falas atrás, que existem mais de 100 Olimpíadas aqui no Brasil. 100 Olimpíadas disponíveis para os alunos, né? O mais descentralizado possível e das mais diversas formas de organizar essa Olimpíada, seja online, seja impressa, seja que às vezes chama de maratona, que é um negócio que acontece não só em uma prova, mas um ciclo, até fechar esse ciclo. Então tem vários formatos. A partir do momento que tem esses vários formatos, também tem uma junção de várias disciplinas. Tem Olimpíada que você junta, assim, Olimpíada que você vai para astronomia, que você vai para, como eu disse, os foguetes, as finanças, né, que você vai para a oratória. Então, assim, a partir dessa derivada, dessas várias disciplinas, é que tem esse número de 100 Olimpíadas. E, assim, todas são bem-vindas. Todas são bem-vindas por quê? Porque elas diversificam e elas proporcionam, elas oferecem para o estudante uma oportunidade de falar, olha, eu me identifico com isso aqui, eu sou um ótimo desenhista, eu vou fazer alguma Olimpíada que tenha a ver com algum projeto, alguma coisa, coisas nesse sentido. Então, assim, a multidisciplinaridade, eu não sei se eu falei corretamente, ela aconteceu de forma muito rápida no Brasil. Como eu disse, foi a partir dos anos 2000, então se pegar nesses 15, 20 anos, apareceu essa diversidade muito grande e é muito bem-vinda. Tá? Então, assim, a Olimpíada financeira, você ter essa educação financeira é mais uma derivada que vem pelo lado positivo para fazer com que os jovens entendam, opa, eu gosto de entender como é que funciona, não só para o meu lado pessoal, mas muitas vezes da economia como um todo, de uma leitura macro da economia. Tá? Então, existe essa diversidade também. Tudo que eu estou falando aqui, não estou entendendo que é um encaixe. Estou sempre pensando em alguma Olimpíada. Aquela Olimpíada fala isso, aquela Olimpíada fala aquilo. Tem uma série de Olimpíadas nesse sentido. Queria acrescentar que as Olimpíadas, todas elas, ou quase todas elas, são organizadas essencialmente por cientistas, pessoas com uma pegada forte na ciência. Quando você quer seduzir a pessoa pelo que o cientista faz, o melhor modo é ser uma Olimpíada que mimetiza, ou que oferece
oportunidade das jovens fazerem a mesma coisa que nós, como cientistas, fazemos. Nesse sentido, a Olimpíada de Matemática ela é a filha caçula desse movimento olímpico no mundo inteiro, porque ela, no certo sentido, é a mais fácil de ser traduzida para esse espírito. Matemáticos resolvem problemas, definem problemas e resolvem problemas. Tem várias Olimpíadas que carregam muitas Olimpíadas carregam exatamente esse mesmo espírito. Elas têm menos na área de ciências humanas, mas tem a Olimpíada de Linguística, uma Olimpíada maravilhosa, a Olimpíada Nacional de História do Brasil, uma Olimpíada maravilhosa, que procuram fazer exatamente isso. A Olimpíada Nacional de História do Brasil faz o quê? Os alunos têm que interpretar e discutir documentos. Por quê? Porque é isso que o historiador faz. O historiador, a fonte de primária de conhecimento deles é documentos e as interpretações que tem. Então, isso funciona para a Olimpíada de História, funciona para a Olimpíada de Matemática, funciona para a Feira de Ciências e Engenharia. O que faz um engenheiro? Ele procura construir alguma coisa que resolva algum problema que exista, ou que crie alguma coisa de fato nova. Então, esse aspecto todo é maravilhoso, esse aspecto todo é muito bacana. Agora, professor, aliás, Roberto, existem regras para se realizar uma Olimpíada? Por exemplo, há pouco você citou sobre, olha, pode ser uma prova individual, pode ser uma prova em grupo, quer dizer, né, eles podem aí, conseguir ajuda, né, dos outros colegas ou não. Isso faz parte das regras? Existe, né, ou seja, algumas questões básicas, algumas premissas básicas em toda a Olimpíada? Assim, não existe uma regra básica, na verdade, é longe disso. Acho que cada Olimpíada que é criada, ela tem um princípio, ela tem um objetivo. E existem vários tipos de objetivo. Tem a Olimpíada que quer disseminar, desmistificar, por exemplo, a matemática. Tá? E colocar a matemática em todos os lugares. Aí você faz um desenho de uma Olimpíada que tenha esse objetivo. Tem uma Olimpíada ou competição que, por exemplo, tem um objetivo de fazer com que o estudante se inscreva corretamente no Enem. É muito curioso, né? Porque você chega no final da Olimpíada, tem toda uma premiação, mas qual é o objetivo principal da Olimpíada? É fazer com que o estudante preencha aquele formulário socioeconômico, aprenda a preencher tudo, porque você vai avaliar isso e funciona como uma espécie de exercício e aprendizagem para aquele estudante. Tá? Você seduz ele de outra forma, mas com esse objetivo. Então, assim, quando você faz os mais variados desenhos, você não tem uma regra de como aplicar esse desenho. Você vai entender como é que eu faço, por exemplo, para uma Olimpíada de programação, fazer com que esse aluno faça todo o trajeto, todo o caminho para entender o que é a programação. Daí ele desenha como? Isso como uma maratona. Faz um dia, faz uma semana, aí depois vem um outro grupo de exercício, depois um outro grupo de exercício. Isso é uma Olimpíada em formato de maratona. Então, assim, depende do seu objetivo para você fazer regras de quem participa, de classificação, de quais grupos dentro da escola vão participar, se é só um ensino médio, porque só tem aquela disciplina no ensino médio, ou se você vai abrir para outros anos finais, até os anos iniciais, como o Marcelo disse, né? Chega no ensino médio, tem um mundo maior para você atacar. Então, isso depende muito e é muito bem-vindo, de novo, dentro da mesma característica que a gente falou anteriormente. São diversas Olimpíadas descentralizadas e o desenho também pode ser o mais variado possível. Marcelo, quer acrescentar alguma coisa? Quero sim, eu queria acrescentar, aproveitar que está falando na TV da Assembleia Legislativa e com gente da Secretaria de Educação, eu acho que tem algumas coisas que vale a pena colocar nesse fórum. Primeiro que eu acho que seria muito interessante ter um canal simples e fácil da Secretaria de Educação para custear os custos de participação dos estudantes na Olimpíada, na fase final. Por exemplo, você faz uma Olimpíada a Unicamp cedia três Olimpíadas com caráter nacional. Os alunos, na fase final, eles têm que vir para a universidade. Isso aqui é subsidiar não a Olimpíada, mas subsidiar os alunos que chegam. Isso seria muito interessante ter um canal simples, fácil, ágil,
para possibilitar a participação desses alunos, que eu acho que tem a ver com esse projeto de lei. E muito interessante ter um calendário unificado, um calendário único, e uma divulgação de todas essas Olimpíadas, de forma centralizada, de forma organizada. Eu acho que seria, ajudaria muito tanto os organizadores das Olimpíadas, como as próprias escolas, para conhecer mais desse universo, e os alunos terem mais opções, só ter mais opções para os alunos. Perfeito. E as etapas? Geralmente as Olimpíadas obedecem etapas também, né, Marcelo? Perdão, Marcelo? Roberto. Então, esse também obedecer etapas, de novo, acho que entra dentro do interesse do desenho de cada Olimpíada. Mas eu vou pegar um obedecer etapas de forma mais geral. Tá? Tem vários desenhos de Olimpíadas que, por exemplo, ela foi desenhada para achar os melhores matemáticos, os melhores da educação financeira e tem um determinado número limitado para aqueles vencedores. Tá? Isso é absolutamente bem-vindo. Mas tem muitas Olimpíadas também que tem um desenho de fazer essa promoção numa base mais ampla. Tá? A Olimpíada acaba que quando você utiliza o raciocínio lógico, você consegue fazer com que mais estudantes participem daquela Olimpíada. Quando você bota uma Olimpíada com muito conteúdo, ela muitas vezes limita o estudante que consegue participar. Quando você parte por raciocínio lógico, esse raciocínio lógico pode ser aplicado num conteúdo de matemática ou em vários outros, por exemplo, no português, onde você coloca mais interpretação de texto, não deixa de ser mais raciocínio lógico. Então, quando você coloca mais raciocínio lógico, você consegue colocar mais dentro da base. Então, esses desenhos de ter várias etapas, ou isso dependendo do objetivo que você tem na Olimpíada, é isso que às vezes diferencia se eu for pensar em termos de etapas dessa forma, tá? Se for falar de desenho, tem que ter a primeira fase, segunda fase, terceira fase, essa regra não existe. Tá? É mais pensando em etapas nesse sentido. Perfeito. Marcelo? Uma boa Olimpíada, ela obedece a um certo conceito que a gente chama, na literatura, às vezes falam quando ensino matemática, que é piso baixo e teto alto. Ou seja, a gente quer que a Olimpíada seja um evento de satisfação para as crianças e não de frustração. Então, a gente quer fazer as etapas que a entrada seja fácil, que todo mundo possa responder ao menos parte de cada uma das perguntas. Essa é a intenção. Obviamente, vai ficando mais difícil ao longo que vão passando as fases, mas a ideia é que em cada etapa é manter o máximo possível de pessoas participando, o máximo possível da Olimpíada, porque a participação na Olimpíada, para participar em 2 fases, em 3 fases, quantas fases vai participar mais ela vai crescer. Então, a ideia é essa, ao mesmo tempo de você ter uma base o mais ampla possível, ter perguntas introdutórias ou itens introdutórios que permita para um público bastante amplo lidar com elas, e com o tempo esse negócio vai subindo. Agora, existe sim, hoje em dia, uma diferença muito grande entre a formação que os jovens e as crianças têm no ensino público e no ensino privado, e isso não tem como mascarar. Isso aqui aparece em todas as Olimpíadas, sem exceções, sem exceção. Isso não tem como as Olimpíadas não estão no poder delas mexer com esse tipo de coisa. Quando você começa a fazer com menos conteúdo e mais baseados em argumentos, sim, você consegue, em alguma medida, aumentar a participação dos alunos da escola, a participação e o sucesso dos alunos das escolas públicas. Mas isso ainda é limitado. Ela não substitui a escola, ela complementa a escola. Marcelo, Roberto, a gente vai fazer um rápido intervalo no Alesp em Pauta e a gente volta daqui a pouquinho com mais debate sobre feiras e Olimpíadas. Até já.
Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre a importância de feiras e Olimpíadas do Conhecimento realizadas no estado, nacional ou internacionalmente. Me ajudando aqui nesse debate tenho dois convidados hoje, um deles presencial, Roberto Serra, e também de forma online, Marcelo Führer. Agradecer demais aí a presença de vocês dois. Dando continuidade no bate-papo do primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre as etapas, as regras, né, de funcionamento das Olimpíadas. Vamos falar um pouco sobre as premiações, né? Quanto essas premiações simbólicas ou não servem de incentivo para esses jovens? Roberto. A premiação, como é que funcionam as premiações das Olimpíadas? Você tem as premiações que você coloca os alunos entre medalhas, ouro, prata e bronze, e algumas Olimpíadas também, elas distribuem prêmios dos mais variados tipos, né? Mas a grande premiação do estudante está no reconhecimento. Quando você é reconhecido pela sua escola, quando você é reconhecido pela sua família, você passa a ter apoio da sua família, essa é a grande premiação que vem desse movimento de Olimpíadas. E essa premiação ela está presente em várias Olimpíadas, mesmo aquela que tem algum prêmio diferente disso. Tá? Tem outros formatos de premiação, quando eu falei essa do reconhecimento, é que eu considero a mais forte, a que que tem que ser mais buscada, no sentido que o aluno vai se sentir motivado para fazer outras Olimpíadas, para buscar o seu caminho. Tem outras premiações que são muito bem-vindas, que são premiações no sentido do treinamento. Muitas vezes você está começando num determinado nível da Olimpíada, quando você vai buscar o funil, mesmo dentro daquela Olimpíada, você tem um treinamento ao longo daquele caminho. Tá? O treinamento pode ser online, pode ser presencial, pode ser dado pela escola. Dentro desse treinamento, que também não deixa de ser uma premiação para aquele aluno, muitas vezes, você muitas vezes se vê num ambiente em que você está junto com outros olímpicos, outros medalhistas olímpicos, se juntando para fazer um treinamento para um segundo passo, e aquele treinamento não só tem o crescimento em termos de conhecimento, mas tem também o crescimento em termos de sonho. Você se junta com outras pessoas que estão sonhando em um determinado patamar, e elas passam a incrementar o seu sonho de uma forma que muitas vezes você não imaginava que conseguiria sonhar daquele tanto. Então, quando você pensa nessas aulas, nessas formações, nesses prêmios que são treinamentos mais sofisticados, você se junta com outros estudantes, você sonha mais alto, você volta para a sua escola e você dissemina aquilo. Então, tem todo um ciclo poderoso que envolve as premiações, que é um ponto mais importante, que vem o reconhecimento junto com esse treinamento, junto com tudo isso. Acho que isso é bem mais importante do que um próprio premiação, que existe também, que é bem-vindo também, em termos de algum bem material, alguma coisa nesse sentido. Tá? Marcelo? Eu queria dizer que eu concordo plenamente com o Roberto, quer dizer, a primeira premiação é, antes de tudo, uma premiação simbólica. Uma premiação simbólica e é uma premiação que isso vem junto, sim, com esses grupos de treinamento, de encontrar os seus pares e de sonhar grande, ganhar o direito ao sonho, o direito a sonhar e, de fato, a sonhar grande. Aqui no Brasil começou um movimento, começou na Unicamp, que é um movimento que chamam de vagas olímpicas. Ou seja, começou na Unicamp, eu acho que ainda bem, já vem bem-vindo que tem em outros lugares, que alunos com medalhas olímpicas podem concorrer a uma vaga na universidade sem fazer vestibular, sem fazer Enem, sem fazer nada disso. É só um reconhecimento. Na realidade, isso aqui em certo sentido, é uma tolice, uma enganação um pouco. Porque eles entrariam em qualquer prova dessas. Mas eles não precisam, eles já mostraram que eles sabem, o quanto eles são bons, eles já mostraram o quanto eles são capazes, a gente não precisa. Então, assim, esse tipo de reconhecimento que, por exemplo, nas universidades fora do Brasil, você vai nos Estados Unidos, na Bulgária, esses reconhecimentos são importantíssimos. Nós recebemos mensagem da Matemática Unicamp de um aluno residente numa favela no Rio de Janeiro, agradecendo que ele foi aceito numa universidade americana bastante importante, e parte da aceitação foi as medalhas que ele teve na Olimpíada de Matemática da Unicamp. Isso aqui acontece com todas as Olimpíadas, nós somos especiais, eu só relato o caso que é o caso que eu conheço, e o reconhecimento e a satisfação
encontrar os seus pares, encontrar aquelas pessoas que ficam o sonho de um pilhando o outro, se descobrir que eu sou capaz de ir mais além. Essa é a grande premiação. Sim, de modo geral, a gente emula os Jogos Olímpicos, então a medalha de ouro, prata, bronze, menções honrosas, diferente das Olimpíadas, não é só uma medalha, são muitas medalhas das Olimpíadas. E algumas Olimpíadas, que são financiadas pelo Ministério da Educação, elas também têm bolsas de estudos. Tá? Mas essas são poucas Olimpíadas, geralmente as Olimpíadas maiores. E a gente fala também sobre o preparo desses alunos, né, Roberto? Quão importante tem alguma forma específica, ou como ou deveria ser o preparo de um aluno para uma Olimpíada? Talvez muitos pensem que é uma espécie de vestibular, né? Poxa, preciso me preparar muito, ou não vou me inscrever porque eu ainda não estou apto, não tenho tanto conhecimento assim. Quando, na verdade, as Olimpíadas são muito mais democráticas, né? O preparo para a Olimpíada, ele pode acontecer de uma forma muito escalonada. Então, quando você tem uma porta de entrada, uma Olimpíada que é porta de entrada, muitas vezes a sua dedicação na escola, ou ainda que seja um treinamento, ainda que não seja tão profundo, ele já te permite entrar nessa Olimpíada e falar, olha, dei o primeiro passo. Mas é um fato que conforme você vai entrando mais para dentro dessa Olimpíada mais sofisticada, entrando para novas fases, o treinamento é super importante. Tá? Porque é no treinamento que você sai do primeiro movimento em que muitas vezes exige menos conhecimento para aquela disciplina e você vai adquirindo conteúdo e ferramentas para conseguir avançar, até porque o funil começa a gerar uma competição saudável em que exige essa preparação. E é assim, natural que dentro da preparação, dentro desse funil, os alunos mais bem preparados, eles conseguem ir adiante. Então, movimentos de preparação dentro das escolas, movimento de preparação no contraturno das escolas, movimento de preparação fora das escolas, porque são dados por agentes externos. Todos esses tipos de preparação, eles existem e estão ofertados para os alunos interessados. Tá? É óbvio que tem determinada Olimpíada que tem mais treinamento, outras que tem menos, estão mais desenvolvidas já que outras, mas todas estão nesse mesmo caminho de que a preparação é super importante, principalmente conforme você vai andando dentro daquela competição, daquela Olimpíada, porque o funil vai diminuindo. Marcelo? Eu queria dizer que a preparação dos alunos, né, conforme vai evoluindo, essa aqui é quase que o objetivo da Olimpíada. É ali que eles crescem, é ali que eles ganham corpo, é ali que eles se envolvem de fato. Então, isso aqui é super bem-vindo. E sim, está tendo cada vez mais preparação nas escolas. Agora, a ampliação das escolas de período integral na rede pública abre um espaço muito interessante para esse tipo de formação. E sim, estamos aí todos esperando que tenha mais gente participando. Esse é o grande ganho. A preparação é um dos grandes ganhos. É onde eles crescem, é onde eles aprendem. Roberto, como que as Eu peço Olimpíadas... desculpas. Perdão, Marcelo, pode concluir. Eu peço desculpas, eu estou numa escola e agora ligaram o som aqui, tá bom? Tá tranquilo. Vamos lá, Roberto, como que as Olimpíadas ou as feiras, elas são capazes de refletir o nível educacional desses alunos, como se fosse uma espécie de balizador, realmente? A Olimpíada ela tem um poder de atrair as mais diversas regiões, porque principalmente hoje com a tecnologia você consegue aplicar de forma online a Olimpíada nos mais diversos lugares, tá? Então algo que muitas vezes a gente não faz, principalmente ao longo dos anos, né, conforme chega anos finais, durante o ensino médio, durante os períodos, as Olimpíadas, como elas são aplicadas, principalmente essas online, que são aplicadas nessas várias regiões, a gente consegue ter esse relativo. E esse relativo não só entre as regiões, como pelo nível das escolas. Então, essa avaliação é super positiva para você entender, opa, estou inserido aqui num lugar que tem uma série de vencedores ao meu redor. E aquele momento faz com que aquela pessoa que está ao seu lado, aquela escola que é vencedora, ela siga mais. Então, por outro lado, se você tem uma região que muitas vezes não consegue fazer esse movimento de cultura olímpica, a gente tem ali um diagnóstico de, opa,
aquilo dali a gente pode atacar de uma forma diferente, tentar colocar um movimento olímpico de forma diferente para que acenda essa chama e aquela região também consiga crescer dentro desse mundo de Olimpíadas. E nisso você consegue fazer em todo o Brasil. Tá? Tem Olimpíadas que são internacionais, você consegue ter o seu relativo com uma pessoa do outro lado do mundo para entender em que nível que você está, em que nível que a sua escola está, em que nível que os seus alunos estão. Então isso assim é lindo nesse sentido, porque você consegue colocar uma competição sedutora, agradável, muito divertida, em que ao mesmo tempo você consegue ter os frutos de entender onde é que você está inserido. Tá? Marcelo. Eu quero citar uma coisa, o Roberto estava falando sobre essa questão. As Olimpíadas, elas são uma competição, mas que é uma competição que é muito saudável. Ela é muito saudável, ela é muito bacana. Eu tive envolvido já em 2 Olimpíadas, que elas têm uma característica peculiar, eles elas são nacionais, então os alunos vêm para a Unicamp fazer uma fase final no sábado, e se vira à noite corrigindo as provas para fazer cerimônia de premiação no domingo, aproveitar que todos eles estão aqui. Então, a gente vê a reação das pessoas, de quem ganhou medalha, de quem ganhou medalha que queria, de quem ganhou medalha que não queria e de quem não ganhou medalha. A gente vê os gritos de alegria, a gente vê a tristeza de quem não ganhou, mas a tristeza de quem não ganhou, ela é uma tristeza positiva, ela é uma tristeza até o ano que vem nós estamos de volta, tá certo? Foi muito legal chegar até aqui, foi muito legal conhecer uma universidade que me faz sonhar mais longe. Os únicos casos que a gente tem de gente que fica, de fato, revoltado por uma perda, não é dos alunos, é dos pais que às vezes acompanham as crianças. Os pais não sabem perder muito bem, os alunos sabem perder numa boa. Tá certo? Eles enfrentam super numa boa. É óbvio que ficam chateados, tá certo? Eles vêm para ganhar, mas eles vêm com esse espírito. Ano que vem, aprendi um monte de coisa, ano que vem a gente está de volta. Curioso, E é né? muito bacana essa competição saudável. Nos bastidores, a gente conversava, Roberto, que existem mais de 100 tipos aí de Olimpíadas, né, no nosso país, entre elas diversas, né? Tem a própria da SEDUC, tem também as realizadas pela Unicamp. Eu queria ouvir o Marcelo um pouco sobre a participação, a importância da participação das universidades públicas e da promoção também delas dentro das Olimpíadas e depois, na sequência, ouvir por parte do poder público também, nesse caso da SEDUC, como é importante que não só as universidades públicas, mas que o poder público promova esse tipo, incentive esse tipo de competição entre os alunos. Eu acho assim, eu realmente acho que é uma contribuição grande da comunidade acadêmica, da comunidade científica, a organização de Olimpíadas diversas. Eu, pessoalmente, gosto muito desse modelo que não sei se intencionalmente ou não, mas se gerou no Brasil, de um modelo muito descentralizado. Eu gosto do Estado apoiando iniciativas, mais do que definindo uma Olimpíada, que é a Olimpíada da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, do município de Campinas. Tá certo? Porque a Olimpíada que é do Estado, do município, ela vai virar prioritária e com o tempo a prioridade muitas vezes permanece por além das qualidades, que às vezes podem ser excelentes ou não. Então, assim, o Estado se alguém que se aproveita desses movimentos, que tem uma colaboração, que colabora e que deixar ter monte de opções, eu gosto muito desse modelo. Eu acho que foi muito desse modelo. Eu vejo muitos trabalhos, eu não vou dizer. À época, quando teve Jogos Olímpicos no Brasil, teve um movimento em Brasília, que queria fazer uma Olimpíada Internacional do Conhecimento, que era os Jogos Olímpicos, foi uma oportunidade muito ímpar, que eu estava coordenador de todas as Olimpíadas apoiadas de alguma forma pelo governo federal. Então, foi um momento de conhecer todas. E foi um momento de ver que tem muita coisa boa. Não é tudo que eu me seduziria por ele, mas muita Olimpíada, muita coisa boa acontecendo.
E vejo com muito bons olhos o poder público dar mais do que tudo apoiando a participação dos seus alunos nas Olimpíadas, apoiando a criação de movimentos de formação dentro das escolas, a participação dos alunos nas formações que são oferecidas nas escolas. E nesse sentido, eu acho que todo movimento olímpico tem uma dívida com a UBMEP, porque a UBMEP ela surgiu com um investimento muito grande, e ela soube balizar algumas ações que são ações importantes, ou seja, que não é só a Olimpíada em si, mas é ter um movimento de formação nas escolas, nas universidades, de criação de material, de redação de textos, de programas de formação adicionais para os alunos. Então, nesse sentido, o próprio canal de professor de matemática, então, nesse sentido, eu acho que indicou alguns caminhos que muitas Olimpíadas têm seguido. Eu acho que alguns públicos têm olhado isso aqui com bastante atenção também. Então, nesse sentido, foi bem aproveitada, foi uma oportunidade que, nesse sentido, foi muito bem aproveitada. Marcelo. Então, eu vou falar do projeto que a gente tem na Secretaria de Educação e, assim, acho que suspeito que eu vou falar muito do que a gente conversou aqui nesse nosso bate-papo, tá? Tem dois pilares que tem o nosso projeto de Olimpíadas dentro da Secretaria. Os dois pilares são criar as referências e divulgar as referências, tá? Junto com isso, tem um terceiro ponto que é muito importante, que é disseminar a cultura de Olimpíadas científicas no estado de São Paulo. Então, como é que é o desenho da Olimpíada? A gente tem duas fases. A primeira fase já que foi na prova paulista, dentro da Secretaria, que é uma prova que todas as escolas da rede fazem, tá? A gente construiu uma Olimpíada do sexto ano à terceira série, em que a gente vai ter agora uma segunda fase, que aí é uma Olimpíada de matemática com raciocínio lógico, com todo dentro das características que são as Olimpíadas mais tradicionais. Qual o objetivo dessa nossa segunda fase? Encontrar os 5% dos melhores alunos, o mais regionalizado possível, ou seja, de cada município serão classificações por município e dentro das grandes cidades como São Paulo serão as sub-regiões, são as diretorias de ensino que terão as suas classificações. Para quê? Para que 5% sejam espalhados por toda São Paulo, para que essas referências apareçam na escola, apareçam na comunidade, apareçam na rua do lado, tá? E você entenda que tem esse sucesso que vem da educação. Sendo que se eu pego e coloco uma medalha e dou uma medalha, já é um ganho. Você vai chegar em casa e vai falar, olha, ganhei uma medalha. Mas o que a gente está se esforçando ao máximo dentro desse projeto agora, nesse momento? As 91 diretorias de ensino estão entendendo o desenho de cada uma dentro das suas características. Eu tenho uma região que tem 15 municípios, a outra é dentro de São Paulo. Entender como fazer esse evento de premiação dessas 125 mil medalhas. Imagina que são 125 mil medalhas, se eu tiver 250 estudantes, vão ser 2 convidados em cada evento, são eventos de 750, mais os professores. Eu acho que tem uma coisa que até é um ponto muito importante, que também tem um professor olímpico dentro dessa nossa Olimpíada da Secretaria. Então, mais esses professores premiados vai ser próximo de 800 pessoas. Se você pegar os 125 mil e dividir por 250, vão ser potencialmente 500 eventos de entrega de premiação que vão acontecer em São Paulo entre 29 de junho e 5 de julho. Ou seja, vão ser concentrados para fazer um barulho, para ter repercussão. Para que essa repercussão, o estudante, quando chegue lá com seus familiares, seus 2 convidados e o professor, eles tenham orgulho de ter participado daquela cerimônia de premiação, volte para casa e fale, olha, eu estava lá. O pai, a mãe, o familiar, o convidado fala, o responsável fala, meu filho estava lá. E gere esse movimento positivo dentro da comunidade, falando assim, poxa, eu queria estar lá no ano que vem. E começa a criar essa bola de neve o mais disseminado possível no estado de São Paulo. Então, essa é a parte mais importante desse projeto, tá? É criar esse movimento de referências. Isso não tira o fato de que a gente também pode afunilar. Então, vai ter uma terceira fase em agosto, em que a gente vai convidar os medalhistas de ouro desses 125 mil, será algo próximo de 15 mil medalhistas de ouro. Imagina que em todo o estado de São Paulo são 2,5 milhões de estudantes, são 4.200 e poucas escolas com anos finais de ensino médio, ou seja, vai ter um professor olímpico em cada escola, vão ter vários alunos olímpicos espalhados. Esses 15 mil medalhistas de ouro vão participar dessa terceira fase. Na terceira fase já o objetivo é
encontrar realmente agora os melhores do estado e não por municípios e sub-regiões. Então, o desenho mais tradicional de Olimpíadas, nível 1, nível 2, nível 3, 6, 7º ano, 8º e 9º, ensino médio. Esses 15 mil a gente vai achar os 2.000 melhores do estado. Esses 2.000 melhores do estado vão participar de um treinamento olímpico para a Olimpíada mais sofisticada, que é a nossa OBM, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Tá? Alguns vão ser convidados, os medalhistas de ouro, dentre esses 2.000. Então, eles vão receber esse treinamento para poder participar da OBM, que é uma Olimpíada super sofisticada e muito difícil. E em seguida, vai vir aqui em novembro para receber essas medalhas de ouro. Os medalhistas de ouro vão receber a medalha aqui em São Paulo, ficar 2 dias com palestra, falando isso para fechar um ciclo que começa lá na base, com a parte principal, de novo, dentro do projeto, que é criar as referências dos 125 mil, mas também indo até o fim. E qual é o ponto disso? Isso vai ser um abre-alas para que a gente consiga disseminar a Olimpíada de Cultura Científica no Brasil. Isso é a primeira onda do projeto. A gente tem um projeto olímpico dentro da Secretaria. A gente, dentro das ideias, tem a criação de um portal olímpico, que é você organizar todas as informações de todas as Olimpíadas para que, acessíveis para o setor público, não são as 100, entender como é que a gente oferece isso, por exemplo, se oferecer as 100 se perde, mas se oferecer quais são as mais interessantes para que tenha um lugar centralizado para que toda a comunidade, escolas, professores, mesmo a gente da Secretaria, entendam onde procurar, para onde é que a gente pode ir, o que é que a gente pode oferecer. Tá? E tem outros desenhos de fazer aulas num contraturno, fazer toda a parte de treinamento de forma generalizada, não específica dentro da OBM. Então, isso é um projeto olímpico, em que a gente está na primeira onda de fazer, utilizando a ferramenta de matemática, fazer os eventos de premiação para criar essas referências. E tem mais, só para concluir, esse movimento é do primeiro semestre. As ondas vão acontecer em 2 ciclos no ano. No segundo semestre vai ter esse mesmo desenho com a Olimpíada de Redação. E essas duas é o que a gente quer construir, porque para as demais Olimpíadas a gente quer ser um usuário, disseminar essa cultura de Olimpíadas Científicas para que os nossos estudantes sejam usuários das mais diversas que existem. Não faz sentido a gente construir um mundo de Olimpíadas. Essas duas serão porta de entrada com seus eventos de premiação para que gere essas referências. Marcelo, suas considerações finais? Eu queria parabenizar a iniciativa de criar 2 grandes Olimpíadas de entrada no Estado, com capilaridade muito grande, inclusive com professores. Queria parabenizar, vejo com bons olhos, que cresça, tem muito espaço para crescer, para florescer, para envolver, e precisamos de compromisso de muitas pessoas para levar o ensino público ao nível e à qualidade que ele precisa estar. E agradeço muito a oportunidade de falar aqui. É um prazer falar sobre esse assunto sempre. Nós é que E agradecemos. peço desculpas pelo som que está horrível. Não, tá. Por incrível que pareça, não dá para a gente ouvir o som além de você falando. Mas muito bem, obrigada, Marcelo. Roberto, suas considerações? Eu queria agradecer muito pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Mariana. Acho que quanto mais a gente falar desse movimento de Olimpíadas Científicas, mais cresce essa bola de neve positiva, esse movimento ativo de crescimento. Queria dizer que dentro lá da Secretaria estamos fazendo todos os esforços para que esse movimento seja o mais saudável e divertido possível, para despertar esse entendimento, esse interesse dos estudantes junto às Olimpíadas Científicas. E assim, estou sempre à disposição. Acho que quando eu converso com o Marcelo aqui, é muito curioso, porque é um bate-bola mesmo, assim, as ideias convergem muito, o tema converge muito, é uma pauta super positiva, então é fácil de falar, eu me sinto muito à vontade falando, então é um movimento que tende a crescer, está crescendo, e a ideia é que ele seja disseminado para toda São Paulo. Obrigada, Roberto. Obrigada, Marcelo. Agradecemos também você que nos acompanhou, seja pela TV ou pela internet. Você já sabe, a gente se vê ao longo da programação. Até o próximo programa.